Pensamento e Linguagem de Vygotsky. Hoje é o nosso dia de trabalharmos o capítulo 2 deste livro. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Samuel Carvalho, sou pedagogo e hoje nós iremos tratar sobre o capítulo A Teoria de Piaget sobre a Linguagem e o Pensamento das Crianças. Para que eu possa continuar a trazer esses vídeos aqui para o canal, eu peço a você a gentileza do like, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Antes de darmos prosseguimento, eu preciso te alertar que o conteúdo desse capítulo não foi produzido por Vygotsky com a intenção de que se tornasse o segundo capítulo de um livro. Este capítulo é, na verdade, uma versão abreviada do prefácio escrito por Vygotsky para a edição russa dos 2 primeiros livros de Piaget. A crítica de Vygotsky, baseada nas primeiras obras de Piaget, pouco se aplica às formulações posteriores de Piaget no que diz respeito às suas teorias. Posto isto, vamos ao conteúdo. O capítulo é dividido em 3 sessões. Na primeira sessão, o texto resume as contribuições de Piaget para o estudo do pensamento e da linguagem das crianças. Piaget foca nas características distintivas do pensamento infantil, demonstrando que a diferença era muito mais qualitativa do que quantitativa entre o pensamento infantil e o pensamento adulto. Ele utilizou um método clínico para analisar exaustivamente e classificar os fatos encontrados, revelando uma lógica própria no pensamento infantil. Piaget identificou o egocentrismo como elo de ligação entre todas as características da lógica da criança. Ele apresenta o pensamento autístico como subconsciente e individualista, já o pensamento dirigido como consciente e social. Ele também enfatizou que o pensamento infantil originalmente é autístico, transformando-se em realista por pressão social. Em resumo, Piaget considerou o autismo como uma forma original e mais primitiva de pensamento, a lógica surgindo mais tarde e o pensamento egocêntrico como elo de ligação genético entre ambos. No ponto 2, Vygotsky passa a analisar os fatos que levaram Piaget a aceitar o egocentrismo como hipótese. Para ele, as conversas das crianças se resumem em 2 grupos. A fala egocêntrica, onde a criança fala de si para si sem interesse pelo interlocutor, e a fala socializada, onde a criança tenta estabelecer um certo tipo de comunicação com o outro. Quanto mais nova é a criança, mais egocêntrica é sua fala e pensamento. À medida que vai ficando mais velha, a fala egocêntrica vai diminuindo, embora possa continuar existindo em pensamentos não comunicáveis. Para Piaget, a fala egocêntrica não cumpre nenhuma função verdadeiramente útil. Vygotsky, por meio das suas experiências, discorda. Tanto Vygotsky quanto Piaget, eles fazem experimentos para medir e analisar a fala egocêntrica. A diferença é que Vygotsky ele adiciona dificuldades às tarefas, de modo que a criança, ao produzir um determinado trabalho, percebia a ausência do lápis ou de uma folha, ou que o caderno estava no armário. E em meio a essa situação de dificuldade acrescentada, a fala egocêntrica apareceu bem mais nos experimentos de Vygotsky do que no de Piaget. Onde está meu lápis? Vygotsky percebe ainda que a fala egocêntrica ela é mais do que mero acompanhamento de uma produção de atividade. Ele percebe que algumas crianças a utilizam ao final de uma atividade. Outras a utilizam no meio da atividade, modificando a direção daquilo que estava sendo produzido. Outras crianças a utilizam no início da atividade, dando a ela uma característica de fala ou pensamento planejador. Segundo Vygotsky, os dados sugerem que a fala egocêntrica é um estágio transitório na evolução da fala para a fala interior. Por fim, podemos perceber que o esquema de desenvolvimento de pensamento e linguagem é diferente em Piaget e em Vygotsky. Para Piaget, o esquema seria autístico, fala socializada e pensamento lógico, tendo como elo de ligação o pensamento e a fala egocêntricos. Contrário a este esquema, temos o de Vygotsky, que apresenta primeiramente a fala social, depois a egocêntrica e, por fim, a interior. No terceiro ponto, Vygotsky indica resumidamente, dentre os pressupostos teóricos e metodológicos de Piaget, aqueles que considera errôneos, bem como alguns fatos que ele deixa de examinar em sua caracterização do pensamento infantil. Vygotsky critica a postura da psicologia do seu tempo de combinar questões psicológicas, filosóficas, teorias do conhecimento, ramos da filosofia, lógica teórica,
dentre outros campos. Ele aponta que Piaget se aproxima inadvertidamente de um ou de outro ponto desse, mas que, com extrema coerência, corrige-se e se detém. Um dos objetivos de Piaget era construir uma obra de ciência pura, factual, o que para Vygotsky não foi possível nesse caso. Outra crítica de Vygotsky é que Piaget, ao apresentar suas descobertas, tenta abster-se de considerar as causas. Sendo assim, Piaget propõe que se substitua a explicação dos fenômenos em termos de causa e efeito por uma análise genética em termos de sequência temporal. Substituir a interpretação de causas pela interpretação de funções, segundo Vygotsky, priva o conceito de desenvolvimento de qualquer conteúdo real. E por isso, Vygotsky segue sua crítica, mostrando que, apesar de Piaget reconhecer que, ao discutir os fatores biológicos e sociais, o estudioso do desenvolvimento mental tenha a obrigação de explicar a relação entre eles, a solução apresentada por Piaget é apenas uma escolha arbitrária. Outra crítica de Vygotsky é que a estrutura básica da teoria de Piaget apoia-se no pressuposto de uma estrutura genética de duas formas opostas de intelecção, as quais, segundo a teoria psicanalítica, servem ao princípio do prazer e ao princípio da realidade. Vygotsky discorda, apresentando que, para ele, esses dois princípios não poderiam ser abordados isoladamente. Para ele, uma necessidade só pode ser verdadeiramente satisfeita mediante certa adaptação à realidade. Outra face desse ponto que ele discorda é a abordagem que eleva o desejo do prazer de fator secundário biologicamente importante ao de força vital independente, uma força motriz primeira no desenvolvimento psíquico. Vygotsky mostra então que separar necessidade e prazer da adaptação à realidade seria o mesmo que separar o pensamento realista das necessidades, interesses e desejos concretos. Outra pontuação de Vygotsky que importa salientar é a diferença de ambos no tratamento da fala egocêntrica. Enquanto Piaget acreditava que ela não tinha tanta importância, Vygotsky acredita que ela é fundamental no desenvolvimento do pensamento infantil. Acerca das conclusões de Piaget, Vygotsky destaca ainda 2 pontos. O primeiro é que as peculiaridades do pensamento infantil discutidas por Piaget, tal como o sincretismo, não abrangem uma área tão extensa como ele acreditava. Outro aspecto que precisa ser reavaliado e delimitado é a aplicabilidade das descobertas de Piaget às crianças em geral. Suas experiências levaram-no a acreditar que a criança é impermeável às experiências. Para Vygotsky, a concepção de Piaget pode ser válida para o grupo de estudo a qual ele realizou a sua pesquisa, mas não teria validade universal. Talvez por essa razão, Piaget aceita com prazer a colaboração dos psicólogos soviéticos, o que neste livro Vygotsky empreende a fazer. Chegamos ao final de um capítulo de um conteúdo muito denso, muito difícil de fazer o resumo. Espero que possa ajudar você que está fazendo a leitura do livro. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Em breve eu irei postar o capítulo 3 desse livro, que trata sobre a teoria de Stern do desenvolvimento da linguagem. Até o próximo vídeo. Tchau!